Em um vilarejo remoto nas montanhas, uma série de carcaças de animais surge de repente durante a noite, parecendo ter sido destruída por uma fonte desconhecida. Inugami, um detetive especializado em eventos desse tipo, é chamado de Tóquio para investigar esses misteriosos desastres. Logo depois, observamos um grupo de garotos na vila que ficam extremamente empolgados ao descobrir que o detetive veio de Tóquio e chegou à sua cidade. No grupo, observamos um garoto chamado Yataro Kusaka, que sonha em um dia visitar Tóquio e se tornar um detetive. Seus amigos pedem insistentemente para que ele permita que eles vejam o Homem de Tóquio mais tarde, e ele acaba concordando, contanto que eles não perturbem o hóspede. Yataro então começa a zombar de um garoto de aparência peculiar chamado Kabane, que é primo de Yataro e vive com eles. Yataro diz a Kabane para esperar do lado de fora quando ele chegar, pois ele sempre tem um cheiro desagradável. Enquanto isso, o detetive Inugami está na estrada com um pneu furado. Mais tarde, a senhora Kusaka, mãe de Yataro e cliente de Inugami, aparece e oferece uma carona até a casa deles, onde ele ficará. Eles falam sobre os corpos de animais que surgem do nada e pedem para manter a investigação em segredo das crianças, pois podem se assustar. O detetive concorda e diz que fará tudo o que puder para manter a paz na aldeia. Na vila, Inugami vê Kabane trabalhando nos campos e o cumprimenta. No entanto, Kabane não diz uma palavra e apenas se curva, fazendo Inugami acreditar que ele é tímido ou talvez um trabalhador esforçado que não quer ser incomodado. À noite, Inugami está relaxando nas fontes termais, e Ítaro chega e se oferece para lavar suas costas. Inugami fala a Ítaro sobre o garoto que viu nos campos. Yataro diz que ele é Kabane, chamado Dorotabou, apelido de Aokai, sempre trabalha nos campos. Kabane nasceu com um cheiro ruim, então ninguém se aproxima ou fala com ele. Foi abandonado pelos pais, e a mãe de Yataro o acolheu após o banho. O detetive pergunta à senhora. Kusaka afirma que não deseja mais que seu filho Yataro o sirva e solicita que Kabane o substitua. Na manhã seguinte, Kabane prepara o café para Inugami, e após uma breve conversa, Inugami questiona o garoto se ele notou algo estranho ultimamente. Sabendo que Kabane frequentemente trabalha até tarde nos campos, Kabane confessa a Inugami que tem conhecimento dos animais mortos que surgiram recentemente, e que na verdade, é ele quem é encarregado de se desfazer dos cadáveres. Ele explica para Inugami que esses eventos geralmente ocorrem na noite de lua nova, e que a próxima lua nova será daqui a 5 dias. Portanto, este provavelmente será o próximo evento. Após ambos aguardarem pela chegada da próxima lua nova, durante esses dias, o detetive passa a maior parte do tempo auxiliando Kabane em suas tarefas diárias. Até que, em um determinado dia, Inugami nota um colar em Kabane e pergunta o que era aquilo. Kabane responde a Inugami que não sabe o que é, mas que possui esse colar desde que era. O bebê nasceu numa casa, provavelmente dos pais. Ele explica que foi abandonado, mas carregou essa pedra a vida toda. Inugami reconhece o símbolo na pedra e diz a Kabane que está errado sobre ela, chamando-a de Pedra da Vida. Ele disse ao garoto que essa pedra tem um componente especial que só se forma em circunstâncias especiais. Como ela é preciosa, seus pais não a deixariam com ele sem motivo, então, ele não foi abandonado. O detetive pergunta a Kabane se ele quer conhecer seus pais, e acha que pode encontrá-los se ele quiser. Na noite da lua nova, Kabane espera Inugami do lado de fora, mas Yataro, com ciúmes da atenção que recebe do detetive, grita com Kabane, dizendo que ele não é especial, e que ele só deseja arruinar sua chance de ir para Tóquio. Enfurecido, Yataro arranca o colar de Kabane, fazendo com que o garoto se transforme em um monstro demônio. Yataro vê a transformação e rapidamente foge, gritando. Mas, felizmente, enquanto estava na forma de demônio, ele conseguiu pegar o colar e voltou ao normal ao perceber o que havia feito. Kabane está muito chateado, e é visto chorando perto do celeiro. Ele acredita que a culpa pelas mortes dos animais recentes é dele. Até que Inugami aparece e lhe mostra sua cauda. Nas suas costas. Ele explica a Kabane que kimonos existem no mundo humano há muito tempo, são raros e vivem entre humanos, mas devem permanecer despercebidos. Diz a Kabane que é um híbrido de humano e yokai, e que a pedra é crucial, pois mantém sua forma humana e controla sua sede por humanos. Ele também menciona que há outro culpado cometendo esses crimes. Sabendo que Kabane é inocente, ele percebe que seu primo Yataro fugiu para a floresta com medo de sua transformação em demônio. Então, os dois vão atrás dele. Ao encontrá-lo, Yataro está cercado por cães transformados, que são rapidamente eliminados. Logo depois, eles encontram um dos culpados, um alce demoníaco, que os ataca de imediato. No entanto, Kabane possui uma força incrível e conseguiu derrotá-lo com suas próprias mãos. Inugami fica impressionado, mas, logo depois, revela que foi contratado para eliminá-lo e estava mentindo, já que Kabane era o principal culpado, e a senhora Kusaka sabia a verdade sobre Kabane, pois sua irmã contou ao entregá-lo. O detetive então atira em sua cabeça. Ao voltar para a aldeia,
Inugami informa a Sra. Kusaka que concluiu o trabalho e sai com o corpo de Kabane. Mais tarde, Kabane regenera-se e vive novamente. Inugami explica que isso é possível por ele ser meio Ikai e meio humano. Ele o leva para seu escritório em Tóquio, onde Kabane conhece outros órfãos, Shiki e Akira. Inugami diz que os acolheu por também serem parte da raça Kimonos. Ele oferece que Kabane fique em Tóquio e trabalhe com eles e a equipe de detetives. Mas diz que ele não precisa responder já. Akira pergunta se Kabane também é um kimono, pois tem um cheiro em comum. Inugami explica que ele é metade kimono e metade humano, chamado de Hainyu. O yokai dentro dele é poderoso, tornando-o um demônio imortal. Ele se parece com Shiki, pois ambos são Hainus. Shiki não gosta que recrutaram alguém novo e fica bravo porque Kabane usava suas roupas. Ele diz a Kabane que é um ano mais velho, então é seu superior, e corre para o banheiro. Mais tarde, Kabane vai ao banheiro, tropeça em um fio e Shiki pergunta por que ele veio. Kabane diz que Inugami o ajuda a encontrar seus pais, mas Shiki ri, dizendo que eles devem estar mortos ou o abandonaram. Kabane tenta se levantar, mas a corda está presa, e Shiki o avisa para não se mover, ou rasgará sua perna. Kabane ignora, se solta, e deixa um buraco na perna. Shiki pergunta se dói, mas Kabane surpreende ao se curar e regenerar. No dia seguinte, eles partem para sua primeira investigação. Ao chegar, a polícia explica que uma infestação de insetos atacou uma família em casa. Inugami explica que algo no quarto atrai os insetos, e a menos que seja removido, eles não sairão. Shiki tenta usar seus poderes de seda para criar teias e capturar as criaturas, mas não adianta, pois os insetos destroem a teia ao comê-la. Antes que Inugami intervenha, Kabane se oferece para entrar. Todos ficam com medo, pois ele é jovem, mas Inugami concorda, lembrando que Kabane pode sobreviver, pois não pode produzir. O menino não sente sangue nem dor. Ao entrar, os insetos cobrem seu corpo, mas ele não sente nada, e os animais não conseguem se alimentar dele. Ele encontra o objeto que atrai os insetos. Inugami diz ao garoto que os insetos se alimentam da culpa humana, e o objeto é um par de sapatos que seu irmão mais novo roubou para a mãe, pois eram muito pobres. Depois, Kabane aceita entrar na equipe, e em troca, Inugami promete ajudá-lo a encontrar seus pais. Mais tarde, o detetive fala ao telefone com Inari, uma mulher influente na polícia de Tóquio. Ele menciona Kabane, e que ele pode ser uma ameaça. No dia seguinte, Inugami manda os garotos à delegacia para ver Inari. Porém, o policial não acredita neles, e os impede de vê-la. De repente, surge uma garota chamada Kon, perguntando quem é Kabane, pois Inari o aguarda no escritório. Quando Kabane encontra Inari, ela age estranhamente, e só quer a pedra da vida dele. Ela explica que, com essa pedra, os kimonos não precisariam mais das energias humanas para viver. Disse que precisava replicar a pedra enquanto removia a cabeça dele e a colocava em uma mala. Inari manda Kon acabar com os garotos esperando fora. Lá, Kon virou Kabane, mas perde o controle quando Shiki ofende seu mestre, revelando sua forma verdadeira de Kitsune, e começa a atacá-los. Ela põe fogo em tudo, e Shiki usa seda para formar um escudo, e pega a mala com a cabeça de Kabane. Shiki pega a cabeça. Enquanto isso, Kon está furiosa, pois queria impressionar Inari, e prometeu nunca mais decepcioná-la. Então Inari ataca com mais bolas de fogo. Enquanto os meninos se protegem, Kabane pede a Shiki que o jogue em Kon para derrotá-la. Ele morde Kon no ar e a derrota em segundos. Com ela fora, tudo na delegacia volta ao normal, sem chamas, mostrando que seus poderes eram uma ilusão. Kabane regenera o corpo, surpreendendo Shiki, que não entende como ele faz isso. Kabane consegue fazer o que faz, embora sejam da mesma espécie e sintam ciúmes, mas decide que é melhor serem amigos. Ao saírem, encontram Inugami esperando, e descobrem que a pedra roubada de Kabane foi colocada por Inugami. É uma pedra que muda de forma. Inugami revela a Inari que a pedra que ela tem é falsa, e que a verdadeira ainda está com o garoto. Inugami a repreende por traí-lo, deixando Inari muito furiosa. Mais tarde, todos chegam ao escritório, mas Kon, a Fox Girl, reaparece dizendo que precisa da cabeça de Kabane, ou falhará para Inari. Devido ao ferimento, ela desmaia. Inugami a leva para dentro e alimenta Kon. Depois, Inugami é confrontado por Kon, que ainda pede a cabeça de Kabane. Senão, ela não poderá voltar ao mestre Inari. Então, Inugami a engana, transformando uma fruta laranja na cabeça de Kabane. Depois de dispensá-la, Shiki diz que, ao descobrir que é falsa, ela voltará para se vingar.
mas Inugami não acha que ela seja um problema. Enquanto isso, Kabane recebe de Inugami um novo trabalho: ir às margens do rio e investigar mortes causadas por entidades sobrenaturais perto dos esgotos. Akira e Kabane chegam aos esgotos, e Kabane pergunta a Akira sobre seus poderes. Ele diz que pode transformar água em gelo, mas é ruim sob estresse. De repente, um sapo gigante os ataca, capturando Akira, mas Kabane o liberta antes de novo ataque. Um tanuki, mensageiro de Inugami, aparece e entrega uma carta, uma bolsa e um recipiente com sangue. A mensagem de Inugami diz que os sapos kimonos são os principais responsáveis pelas mortes recentes na cidade, tornando-se rebeldes e perdendo o orgulho de ser kimono. Inugami explicou que o sangue enviado com a carta atrai essas criaturas, e quer que Kabane as atraia e elimine para proteger os cidadãos. Akira se assusta ao saber que terão de enfrentá-las, mas lembra por que veio à cidade. Mihai queria enfrentar seus medos e se tornar mais forte. Então, decide ajudar Kabane. Akira libera o sangue de demônio na água e os sapos vêm correndo. Kabane luta sozinho, pois Akira está com problemas e sem coragem. Kabane é forte e tem muitos movimentos para se defender, mas é dominado por serem muitos. Akira se recorda de como todos o veem como fraco e deseja mudar essa percepção. De repente, ele lança um poderoso ataque de gelo, congelando e derrotando todas as criaturas. Poucos dias depois, Kabane está limpando o corredor quando é puxado para uma sala misteriosa onde encontramos Mihai, que tem vivido no escritório de Inugami esse tempo todo. Ele é especialista nisso e cuida dos bastidores. Inugami está irritado por encontrá-lo, pois é um vampiro implacável com poderes sobrenaturais. No escritório, Mihai sai do quarto após meses e revela que Kabane quebrou o pulso em uma luta de braço de ferro, por isso não podia jogar videogames. Então, decidiu ajudar na investigação. Mais tarde, Mihai prende Inugami em sua sala e manda os garotos em uma missão arriscada. Eles teriam que investigar uma fábrica que era conhecida pelos funcionários que estavam morrendo de forma aleatória, um por um, até recentemente. Essa situação parou de repente, e eles precisam descobrir a razão antes de entrar. Shiki decidiu cobrir todo o seu corpo com sua teia de seda, e assim, conseguiu ficar invisível, pois seus fios de seda refletiam os objetos ao redor, tornando-o imperceptível. Shiki entra na fábrica, e assim que está lá dentro, um carrinho de brinquedo se aproxima dele. Acontece que Mihai possui um carro de controle remoto que também pode ficar invisível. Ele informa a Shiki que o carro será seu companheiro. Logo em seguida, eles percebem que todos os funcionários estavam se comportando de maneira estranha em uma sala, todos alinhados e trabalhando como se fossem zumbis. De repente, um deles tenta fugir, mas é rapidamente encontrado pelo gerente. Ele é levado a uma sala onde uma mulher vira mosquito, Kamano, e se alimenta de seu cérebro, fazendo-o trabalhar sem parar, pois não pode usar o cérebro. Shiki teme os mosquitos e diz que não pode enfrentar os três. Mihai discorda e quer enfrentá-los. Shiki tenta sair, mas Mihai usa o carrinho de brinquedo para criar tumulto, e a mulher encontra o carrinho. Aquele que encontrou o carro rapidamente o esconde e diz aos outros que não havia nada aqui fora. Mas eles desconfiam da mulher, e o líder quer vasculhar a área. Então, os mosquitos usam suas habilidades de kimono para localizar o Shiki invisível. Contudo, Mihai usa o carro para eletrocutá-lo, salvando Shiki. Shiki, porém, não consegue se mover e está congelado no lugar. Mihai percebe que Shiki deve ter passado por traumas na infância, e apenas se apresenta como um homem de fachada. Shiki é um dos mais fortes, parece durão, mas está sempre com medo. No entanto, recupera o senso e usa sua seda para se camuflar, cobrindo a sala e liberando toxinas no ar para confundir o kimono, aprendendo a prendê-lo e nocauteá-lo. Ao mesmo tempo, os outros dois meninos ajudam Shiki, e Kabane carrega a irmã do mosquito, dizendo que a derrotou facilmente. Então, o mosquito-chefe, Airi. Ela se alimenta do cérebro das irmãs, ficando ainda mais forte e derrubando Akira e Shiki. Kabane é o único restante, e após ouvir Mihai sobre usar seus poderes de kimono, obtém grande poder e arranca os braços da criatura. De repente, Nobimaru, o novo assistente de Inari, surge e destrói os restos dos mosquitos. Ele explica que precisa fazer isso para que os humanos não descubram a espécie do kimono. No dia seguinte, o grupo parte em uma viagem de carro para saber mais sobre os pais de Shiki. Ao chegarem, os garotos passeiam pela cidade até que Kabane encontra um livro sobre uma lenda local que fala de um homem que, ao retornar para casa, encontrou uma aranha em sua comida. Apesar de ter pouco, ele decidiu alimentar a aranha, compartilhando sua refeição. No dia seguinte, ao acordar, a casa do homem estava cheia de teias douradas, que ele vendeu e enriqueceu, vivendo feliz. Vemos uma garota de cabelo rosa olhando para Shiki. Inugami aparece, dizendo que encontrou o tio de Shiki.
Todos vão à floresta, onde o homem conta que o pai do garoto morreu quando sua mãe estava grávida, e que ele morreu de doença quando Shiki tinha 5 anos. À noite, enquanto estavam no banheiro, Nobimaru aparece e os convida para explorar a floresta, com o objetivo de aproximar o grupo, já que estavam começando a se sentir um pouco separados uns dos outros. No entanto, enquanto estão na floresta, Shiki começa a se lembrar das ocasiões em que sua mãe ia para a floresta a trabalho e pedia para ele ficar para trás. Ele então decide seguir o caminho que ela costumava tomar, e os outros o acompanham, preocupados com a direção que ele está seguindo. Em seguida, Shiki chega a uma cabana, e ao mesmo tempo, lembra-se de sua mãe entrando na mesma cabana, tendo um flashback de quando a seguiu certa noite e viu algo terrível ao abrir a porta. Ele viu sua mãe se reproduzindo com um grande demônio, Kamino, e algum tipo de experimento estava em andamento. Essa foi a razão pela qual Shiki ficou traumatizado durante todo esse tempo enquanto crescia. Inugami leva o tio de Shiki para a floresta para conversar, e sem muita pressão, o homem revela que participou de um experimento com Kamino. O Dr. Kimono, que fazia experimentos com a mãe de Shiki, usou várias criaturas até criar um kimono que produzia seda dourada. Ele descobriu que essa seda podia restaurar células humanas e lhe renderia uma fortuna. Mas não percebeu que Shiki ouviu sua conversa telefônica e Shiki surge da escuridão, prendendo seu tio em uma árvore, pronto para acabar com ele. No entanto, nesse momento, um camino gigante surge e tenta devorar Akira, mas morde a mão de Inugami, agora envenenada. O grupo é cercado por enxames de criaturas Kimono, acabando separados enquanto são encurralados pelo tio de Shiki, que explica que são irmãos e irmãs de Shiki, fruto de experimentos. Logo, todas as criaturas falam com a voz da mãe, levando o garoto a colapsar. De volta a Inugami, a jovem misteriosa Aya aparece e acalma os Kaminos após levá-los ao lago, curando o braço de Inugami. Enquanto isso, Shiki fica com o coração partido ao ouvir a voz da mãe entre os demônios, e se entristece pelo que seu tio fez à família, o que o deixa fraco e sem forças para lutar. Então, ele manda Kabane matar todos por ele. Vemos Kabane se transformar e lutar contra os monstros. Com a ajuda de Nobimaru, ele derrota as criaturas, até um kimono gigante. Após a luta, Kabane joga Akio no chão e pergunta a Shiki se devem matá-lo. Shiki decide poupá-lo, pois isso não traria sua família de volta. De repente, Aya chega e pergunta a Akio, seu pai, onde escondeu o casulo que ela fez. Parece que o casulo está sendo usado para produzir seda dourada. Inugami liga para Mihai, e com os dados do último ano investigando Akio, conclui os 4 lugares mais visitados por ele. Mihai revela os locais a Inugami, e Aya descobre onde está o casulo. Ela corre, mas Shiki a alcança, dizendo que ele recuperará o casulo. Ele mergulha na água e descobre que sua mãe está viva. Ele a traz à superfície, revelando que a mãe era a Golden Web. Eles a resgatam, e Inugami leva todos para sua casa em Tóquio. Ele diz a Shiki que conhece um lugar para ajudar sua mãe. Na cidade, Shiki não se importa em deixar seu tio vivo, pois destruir seu legado era pior que a morte. Contudo, ao saírem, Nobimaru reaparece e o derrota. Depois, Aya teme que seu irmão Shiki a deteste. Mas ele diz que, se ela não tivesse sobrevivido aos experimentos do pai, a mãe deles não estaria viva. A mãe desperta, contente por ver os filhos vivos e seguros. Nesse instante, Aya se junta a eles na próxima missão, tornando-se parte da equipe de investigação. Aya se apaixonou por Kabane e o convida para sair. Kon aparece querendo brigar e fica com ciúmes dos dois juntos. Inugami explica que o próximo trabalho é enfrentar uma Kamino invisível, arrancando partes do rosto de mulheres, para ser a mais bonita da cidade. Ao chegarem, a garota Fox fica triste com a atenção de Kabane a Aya e fica para trás, ouvindo uma voz perguntar, para ajudá-la. Então, uma força invisível puxa o cabelo de Aya, e Kabane soca o ar para salvá-la. Após um instante, Kamino surge como Katanashi, revelando que arranca partes do rosto de garotas para ser a mais bonita e conquistar um rapaz que trabalha numa loja próxima. De repente, Kon perde o controle e ataca Aya. No entanto, Kabane a defende, e Kon corre chorando de volta ao escritório. De volta ao escritório, Inugami é informado que a tarefa foi resolvida quando Aya formou um corpo humano para Katanashi, prometendo não atacar mais. À noite, Kabane encontra Kon na floresta e a conforta. Enquanto isso, Inugami acompanha Kuni, que homenageia seus outros filhos de kimono falecidos. Mais tarde, conhecemos Yuri, o irmão gêmeo de Akira, que recorda o nascimento deles e tudo mais. Suas necessidades eram atendidas pelas mulheres da aldeia. Gêmeos kimonos são raros, nascendo a cada 100 anos. A mãe era rígida, mantendo-os em casa,
e nunca viam o pai, que ficava isolado numa cabana. Mas, juntos, eram imbatíveis. No escritório, Akira sempre faz bagunça acidentalmente e estraga a missão planejada. Mas, por sempre fazer besteira, irritou os outros e Akira fugiu. Ao sair, Akira encontra seu irmão perdido, já que Yuri também a procurava e sabia que ela estaria na casa de Inugami. Eles se afastam da civilização. Akira se cansa, e querendo dormir, Yui constrói um grande castelo de gelo para passar a noite. Impressionado com a estrutura que construiu, ele tenta tirar uma foto para postar nas redes sociais. Mas o irmão dela destrói o celular e tranca o castelo. Inugami vê a notícia na TV sobre um grande castelo de gelo. Ao chegar lá, encontram muitos espectadores até que Yui aparece, e prestes a atacá-los, leva um tiro de Inugami, fazendo a multidão fugir. Nesse momento, ele revela uma pedra parecida com a pedra da vida de Kabane em seu peito, e o detetive explica que essa é a pedra da vida de Yui. A pedra da vida é chamada Pedra do Moinho. Quem a possui pode realizar todo o potencial do kimono e destruir e reconstruir terras. Akira sai do quarto e vê que Yui congelou seus amigos, pensando que estão mortos. Enquanto isso, Inari e Nobimaru esperam fora e planejam pegar a pedra Nil de Yui. Yui lembra quando ele e Akira eram jovens e foi nomeado chefe da Vila do Gelo. Yui enfrentou muitos traumas, enquanto Akira sempre foi o inocente. Enquanto isso, Kabane se liberta ao gerar mais calor corporal. Após se libertar, ele diz que precisa encontrar um jeito de vencer Yui. Mas Akira, querendo evitar um conflito entre seu irmão e seus amigos, finge que esse era seu plano o tempo todo e afirma que odeia Kabane, ama seu irmão e quer viver com ele. Assim que o irmão volta, ele parte com ele, deixando os amigos. Inari aparece no castelo e ordena que Kabane ajude a roubar a pedra nula, dizendo que pode estar ligada aos pais dele. Kabane concorda, mas avisa que se ela mentir sobre os pais só para conseguir a pedra, ele lidará com ela. Antes de partir, diz que precisa esperar seus amigos descongelarem, mas Inugami pode falar pelo urso. Ele diz a Kabane que podem se recuperar, comunicando-se por ondas cerebrais e frequência cardíaca. Diz que estão bem e devem procurar os pais e recuperar a pedra nula de Yui. Enquanto isso, Yui e Akira estão na floresta. Quando Nobimaru aparece, confronta Yui e exige a pedra nula para Inari. Eles brigam, e Akira chama Yui, distraindo-o, permitindo que Nobimaru toque a pedra. No entanto, a mão dele agora está completamente congelada até os ossos e se estilhaça inesperadamente, algo que ele não esperava que acontecesse. Enquanto tentava descobrir uma maneira de pegar a Null Stone, Yui vem atrás dele. Mas de repente, Kabane rapidamente o defende, e então os dois elaboram juntos um plano para derrotar Yui. Nobimaru incendeia Kabane, que é instruído a usar seu poder de regeneração para se curar constantemente, e assim derrotar o gelo de Yui com seu próprio poder de fogo. Após ver Kabane como uma bola de fogo poderosa, Yui cobre-se com armadura de gelo. Akira, preso na gaiola de gelo, percebe que a névoa é água, e pode criar uma grande bola de gelo para se libertar. Enquanto isso, Kabane e Yui continuam lutando, mas Nobimaru nota que, se as chamas superarem a regeneração, o corpo dele colapsará. Ele disse a Kabane que precisa fazer 3 golpes especiais contra Yui para derrotá-lo. Ele usa toda a força para produzir os 3 golpes ao mesmo tempo. No último golpe, Akira entra rapidamente para salvar Yui, que explica que a pedra absorve sua energia e protege Akira. No entanto, ela remove a pedra de seu corpo para que ele viva, o que lhe dá todas as memórias de Yui. Nesse momento, o corpo de Kabane se regenera, e ele ajuda Akira a reviver o irmão, fundindo sua pedra da vida com a pedra do nulo. Após cair no chão, Inari aproveita para roubar a pedra. Mas Inugami chega a tempo e exige que ela devolva, pois o artefato nunca foi dela. No hospital, Kabane pergunta a Yui sobre as pedras, mas Inugami interfere e explica que, há milhares de anos, houve uma guerra entre kimono e humanos, que devastou as terras por séculos e séculos. Durante esse período, as pedras foram formadas e utilizadas apenas pelos maiores kimonos, conhecidos como chefes ou superiores na raça kimono. Kabane fica surpreso, e então os dois embarcam em uma longa jornada para encontrar os pais de Kabane.